Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz, como votos de uma Páscoa feliz, fecundando o coração de cada um de nós com o novo de Deus, que é o seu amor. Congregados aqui, nesta casa de clemência e bondade, o santuário da Mãe da Piedade, a padroeira do nosso estado de Minas Gerais. Comigo, o Padre Wellington, reitor deste santuário, o Padre Carlos e Padre Wagner, proreitores e nossos colaboradores. Desejamos, de modo muito especial, orante, simples, que a palavra de Deus brilhe como luz na sua casa, no seu coração, no coração da igreja e no coração da humanidade nossa, precisada desta redenção que vem dele, Cristo, o ressuscitado vencedor da morte. Aqui estamos e quero fazer menção de gratidão. Aqui estamos poucos, os servidores da palavra e do altar do Senhor. Chegando aí na sua casa, na casa de muitos, de longe e de perto, para um alento grande. Fortalecendo a nossa igreja, que enquanto caminha num êxodo, que também é um êxodo para toda a humanidade, chega a esta vigília pascal, noite santa e sagrada. Chega na sua casa, pela TV Horizonte, pela Rádio América, a rádio e a TV da Padroeira de Minas, emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica. E minha menção de gratidão por esse serviço tão importante agora e através das redes sociais, a você que diz com alegria e generosamente ajuda. Faço parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Num tempo em que as dificuldades estão escancaradas e que nós somos chamados, sobretudo, revendo hábitos, posses e modo de viver, fazer valer o único verdadeiro desdobramento do amor de Deus por nós revelado em Cristo: solidariedade. Amados e amadas de Deus, nossas vistas cansadas, sem enxergar direito o rumo, nossos corações endurecidos, ora pelos desgastes, pelo sofrimento e pelos desamores, nossa mente, nossa razão, que embora tenha luz própria, obscurecida, comprovadamente pelas muitas escolhas que são feitas, levando o mundo na contramão do grande desejo amoroso de Deus, o Pai de todos nós. Para esse coração endurecido, o meu, o seu, o da humanidade, para nossas vistas cansadas e turvas, e para nossa mente obscurecida, brilha uma luz. Não é uma luz qualquer. Não é a luz da fama. Não é a luz de saber das coisas. Não é a luz de ser o mais considerado na sociedade. Não é a luz de quem tem dinheiro. Não é nem a luz de quem tem grandes domínios da razão para, com ela, iluminar criticamente novos caminhos para o mundo. Esta luz é Ele, Cristo, Senhor de nossa vida. É a única luz que tem o poder de revelar e de fazer a força do amor valer dentro do coração humano e mudar
os rumos da história. Nenhuma outra luz. Por isso, nesta noite santa, à luz da palavra santa de Deus, é preciso desejar vivamente escancarar as portas do próprio coração e da própria vida, para que esta luz brilhe. Um brilho que interpela. Um brilho que faz ver o que a gente não vê. Um brilho que nos fará sentir aquilo que não sentimos por não ver. Um brilho que ensina a direção nova do caminho que o mundo precisa, a igreja precisa, eu preciso, todos nós precisamos. É uma luz que ilumina os olhos e nos faz enxergar. Uma exigência forte e fundamental do nosso tempo, enxergar de modo lúcido, novo, e de não nos escravizarmos nas estreitezas das nossas escolhas, na limitação do lugar que ocupamos para olhar a vida, o mundo, a igreja, a nós mesmos. Uma luz para dar a cada um de nós o que é uma exigência fundamental para ter qualidade humana e espiritual de enxergar nossas próprias raízes, a nossa história de vida, que precisa de mudanças, que emerge com muitas coisas, não muitas vezes conscientes, e que nos desviam do caminho, nos entortam e nos fazem incapazes de viver a única grande dignidade, a única honra, a única possibilidade de reconhecimento à pessoa humana, que é viver solidariamente. Essa luz é também sabor. Pode parecer contraditório, luz gerando sabor, mas é preciso, porque esta luz que é Cristo é a luz da esperança. Esta noite santa é a noite para reavivarmos a esperança. Uma esperança que nos faça projetar de modo diferente o caminho da vida e da história. Do contrário, talvez tomaremos muitas providências, tornaremos-nos capazes de dizer muitas observações, análises até contundentes, fortes, intelectualmente muito lúcidas, mas sem força de nos fazer, a mim, a cada um, de verdade solidários, sem medo. Como o Senhor diz a estas mulheres que o procuravam, talvez sem a clareza da razão, sem a competência intelectual, mas por ter sentido no fundo do coração a diferença da força de sua presença, o procuravam e dele ouviram. Como nós somos chamados agora, nesse tempo de tantas dificuldades, sobretudo das aflições, dos pesos e das perdas que a pandemia do coronavírus nos traz, não temais. Quem pode infundir a coragem no lugar do medo em nossos corações é Ele. Nenhuma palavra humana é suficiente. Nenhuma pretensão de uma palavra que possa devolver ao coração humano satisfará o coração nesta sua procura. Não temais, porque Ele é a luz e é a luz da esperança. Uma luz de esperança que tem que se tornar sabor dentro de nós, iluminando o caminho da nossa vida, como povo, com seus percalços, como nos lembra a leitura primeira do livro do Gênesis, levando-nos
a voltar às nossas raízes, para compreendermos que nós somos um projeto, não um projeto de um partido, não um projeto de um grupo, não um projeto de pessoas, não um projeto qualquer, mas nós somos um projeto de Deus, que nos cria e nos coloca como responsáveis, como protagonistas na criação, vivendo a beleza desta dignidade maior, que é ser filho e filha de Deus. Esta noite santa, quando lemos este texto inicial do livro do Gênesis, é para dizer que nós precisamos cuidar melhor da nossa dignidade. E cuidar da nossa dignidade é revestir-se de solidariedade. É preciso ter clareza que nós não somos um projeto de sociedade qualquer. Nós não somos mecanismos e engrenagens para a produção. Nós não somos isto ou aquilo, somos filhos e filhas de Deus. Esta luz que é Cristo é para iluminar em cada um de nós a consciência da nossa própria responsabilidade, edificando em nós aquilo que é próprio da nossa dignidade e também nos debruçando sobre os outros. É verdade, há muita mediocridade, há muito limite, há muita cegueira, há muita gente perdida sem saber de fato qual é o seu papel e o seu lugar. Mas nós, solidariamente, enquanto distribuímos para os pobres, e que é urgente, o de que eles precisam para comer e sobreviver, para se cuidar, enquanto nós trabalhamos e nos engajamos por uma sociedade justa e solidária, nós temos que nos debruçar sobre aqueles que nós consideramos como limitados, como desfocados da direção certa, como incapazes de corresponder àquilo que lhes é próprio na sua dignidade. Debruçando-nos, como Ele, Cristo, se debruça sobre toda a humanidade ao morrer na cruz e ao ressuscitar brilhando como a luz, a única luz poderosa que não se apaga. Somos um povo de muitos percalços no caminho, como nos lembra o livro do Êxodo. Nós somos um povo que não sabe muitas vezes escolher o que é melhor. Por isso depredamos a casa comum. Por isso nos submetemos à hegemonia idolátrica, perversa do dinheiro, que toma conta do coração de qualquer um, dos que têm muito demais para além daquilo que é a regra, como daqueles até que têm menos. Mas é preciso, como nos lembra Baruque, voltar, recordar dele e dele nos aproximar, porque ele é a luz. Uma luz que deve se tornar dentro de nós um sabor para que a gente tenha a sabedoria de não ter medo, a sabedoria de dizer a palavra que devolve alegria e reconstrói vidas, a sabedoria de não simplesmente guardar a sua própria comodidade, mas a sabedoria corajosa de uma palavra profética. Não simplesmente como desaforo dito para os outros, ou não simplesmente como um modo preconceituoso de colocar aqueles que não nos agradam longe de nós, mas uma palavra profética que ilumina a luz da luz verdadeira, que é Cristo, ajudando as mentes e os corações a perceberem o novo rumo. Esta luz que, se tornando sabor, não nos deixa perder a esperança, porque esperança é o seu nome. Não uma esperança qualquer, não uma esperança de qualquer promessa,
inclusive uma esperança de um tempo novo, sabendo que os sofrimentos não vão acabar, que superamos ciclos de dificuldades, porque quando nós o contemplamos, sabemos que é nele que encontraremos a verdadeira vida que não passa. Mas uma sabedoria nascida desta luz da esperança como sabor, para que a gente viva, para ajudar quem precisa, para superar as dores dos que sofrem mais, para ajudar o mundo a se reorganizar, para termos a humildade de aprender as lições novas, para não nos satisfazermos apenas de dizer palavras, mas de ter gestos concretos. E, sobretudo, uma luz que nos convença de que é preciso viver o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos lembra: é preciso que a gente se batize. Não é o batismo do rito, que faz parte do caminho de pertença nossa e filiação à nossa mãe igreja. É um batismo de se banhar. Um banho que nos limpa. Um banho que nos encharca de um algo que não está conosco, mas está com Ele. E que é preciso por Ele ser banhado no seu segmento. Amados e amadas de Deus, supliquemos a graça de brilhar em nós a luz que é Cristo, a luz que se chama esperança. Mais do que nunca, quando nós lançamos o olhar sobre nossa humanidade sofrida, sobre os estreitamentos de mentes e de corações, sobre as muitas disputas que se instalam de tantas maneiras, por pequenez, por mediocridade, por egoísmo, por mesquinhez. Quando nós olhamos tantos que já estão morrendo de fome, pela pandemia do coronavírus, violências, quando nós olhamos a humanidade e a sociedade descompassada, é preciso acender em nós, não por nossa convicção, não porque pertencemos a um clube de amigos, não porque nós nos ajuntamos com aqueles com os quais temos afinidades intelectuais, emocionais, familiares, mas exatamente com aquele que é a verdadeira luz, reavivando em nós a esperança. Agora é a hora da esperança. Não é da esperança de quem quer ganhar na loteria. Não é da esperança de alguém que fez uma promessa e que depois não cumpre. Não é a esperança simplesmente em algo que não vai acontecer. Agora é a hora da esperança. Fixando nele, Cristo, a luz, o olhar, para nos refazer. Banhando-nos nesta luz, para nos iluminar, de modo que as nossas vistas cansadas se recuperem e a gente enxergue o rumo, o outro, os pobres, os sofredores. Banhados por essa luz, para que as mentes que são capazes de criar pela força da luz da razão tantas coisas bonitas no progresso humano, e no entanto não consegue os engenhos e as arquiteturas para fazer da sociedade uma sociedade justa e solidária, e não vergonhosamente excludente como a nossa. Banhados, o nosso batismo no coração, para que nós não tenhamos um coração endurecido, mas misericordioso, capaz de consolar, uma consolação que entra dele para nós como um sol, um consolar, um sol que brilha dentro de nós, a sua luz de esperança, e nós possamos consolar aos outros como ele nos consola, levantando a cabeça, encontrando novos caminhos,
humildemente aprendendo as lições, não apenas a fazer as análises e simplesmente talvez a indicar algumas receitas, mas de um jeito novo de a gente ser e viver como igreja. Agora é a hora da esperança verdadeira de todos os cristãos pelo mundo afora e aqui particularmente na nossa sociedade brasileira. Uma hora dos cristãos que tem como luz Cristo, como esperança a luz de Cristo, para que nós possamos fazer um novo caminho. É hora de esperança para a gente não ter medo, para a gente ter lucidez de encontrar o caminho, para a gente ter a palavra que devolve esperança, para que a gente não tenha um coração estreitado e preconceituoso, para que nós possamos dizer a palavra profética, não simplesmente que seja ouvida como um desaforo, mas como uma orientação nova, reconduzindo quem está fora do caminho na direção certa. Quem não sente aquilo que é preciso, se motive e nós possamos fazer um novo caminho. Brilhe em nós a luz de Cristo e o façamos não simplesmente como organização, precisamos trabalhar. Não simplesmente porque encontramos estratégias, precisamos ser minimamente lúcidos para novas respostas e com urgência. Mas deixemos-nos banhar pela luz de Cristo, pela oração e pelo carregar os sofrimentos da humanidade, para que nós, embora sabendo que não vamos superar todos os sofrimentos, mas nele teremos a vitória definitiva, porque ele entrou na escuridão da morte e pela força do amor de seu Pai, pela ação do Espírito Santo, ressurgiu da morte vivo, vencedor, para dar a nós a certeza e a garantia desta esperança fidedigna. Por isso, ao desejar a você uma feliz Páscoa, eu quero traduzir esta palavra sempre tão habitual: Feliz Páscoa, boas festas, fecundas alegrias pascais. Eu quero dizer a você: reacenda a luz da sua esperança, nele depositando toda a confiança, e que a sua luz brilhe, não como fama, não como sobreposição aos outros, não para dizer que tem a melhor e mais profunda ideia, mas brilhe a sua luz com a força da misericórdia, para que cada um de nós agora viva o caminho novo do que Ele, Cristo, é para conosco, solidário, o caminho da solidariedade. Amém. Vamos renovar com alegria este grande compromisso de nos banhar da luz de Cristo, para vivermos nestes próximos 50 dias, como precisamos, como exercício bonito pela confiança nele, de reacender cada vez mais a luz da nossa esperança, fazendo brilhar essa chama, vencendo o medo, sendo solidários, alegres, fraternos e encontrando os novos caminhos. Amém.